Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo para o Esquadrão DIY. 9 mulheres artesãs se reuniram e formaram o Esquadrão DIY, com apenas uma missão: fazer artesanato. Dessa vez, o Esquadrão DIY lançou um desafio para que a gente pegue um objeto qualquer que a gente tenha aqui em casa, que a gente não use mais, e dê outra função para esse objeto. Pode ser um escorredor de macarrão, pode ser uma tábua de carne, pode ser uma panela velha. Qualquer um desses itens ou outros aí que a gente tenha, a gente pode transformar em outro objeto, certamente de decoração para casa ou com uma outra função. Então eu escolhi fazer com uma tábua de carne. A minha tábua de carne não é convencional, ela é redonda, mas vai ficar, né, a ideia que eu tenho, eu acho que vai ficar bem bacana. Não precisa ser necessariamente um item de cozinha, tá? Mas o meu é. E eu acho tão legal esses vídeos do Esquadrão, né? Que a gente faz pro Esquadrão com esses desafios e tudo mais. Eles fazem, eu amo fazer porque eles fazem a gente sair da nossa zona de conforto, a gente buscar ideias, a gente pensar, a gente se inspirar. Então, tudo isso que eu sinto ao fazer uma peça pro Esquadrão DIY, eu espero passar para vocês e eu espero que vocês gostem e que queiram fazer alguma coisa assim parecida. Assim que acabar esse vídeo, eu convido vocês a irem no canal das meninas, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, para vocês irem conhecer quem não conhece ainda, porque tem chegado gente nova no meu canal. Quem ainda não conhece o canal das meninas do Esquadrão, eu convido vocês a irem lá. Aqui, como eu falei na descrição do vídeo, tem um canal de cada uma delas. Elas têm muitas ideias bacanas também, não é à toa que a gente se juntou aí para fazer esse Esquadrão DIY. Então, depois desse vídeo, eu conto com vocês para irem lá no canal das meninas, né? Tá aqui embaixo na descrição o canal de cada uma delas. Eu tenho certeza que vocês vão se inspirar, vão gostar, vão querer se inscrever no canal delas. Convido vocês também a se inscreverem nesse canal, gente. A ativar o sininho das notificações, compartilhar, deixar o seu joinha, porque tem muita gente que assiste o canal e não está inscrito, né? Às vezes estava inscrito e o YouTube desinscreveu, então dá uma checada aí para ver se você ainda está inscrito no meu canal. E se você não estiver, eu convido você a se inscrever, a dar uma maratonada aí nos vídeos, que certamente você vai achar os DIYs que tem tudo a ver com você por aqui, tá bom? Bora lá pro vídeo. Para esse nosso vídeo do Esquadrão, eu vou usar essa tábua de carne velha. Vocês adivinham o que eu quero fazer com essa tábua? Bom, eu vou fazer um relógio de parede, porque eu não tenho relógio de parede. Às vezes eu me pego lá na cozinha fazendo alguma coisa e procurando um relógio. Eu sou meio que a doida dos relógios. Eu gosto de ter um relógio por perto, ó, tá vendo? Eu não consigo ficar sem relógio. Tem gente que não gosta. Eu gosto, eu preciso de um relógio para saber as horas, para me orientar. Enfim, eu vou usar essa tábua, né? Como essa temporada a gente vai pegar algo que a gente tem e transformar em outra coisa, eu vou pegar essa tábua, porque eu já ia me desfazer dela, né? Mas como vocês sabem, é tão legal a gente poder aproveitar algo que a gente não vai usar mais. Eu higienizei ela, coloquei na máquina de lavar louça, que tem água quente e tal, higienizei. Agora, o que eu vou fazer? O próximo passo é lixar bem, para a gente poder escolher uma figura, para a gente poder fazer o nosso relógio. Eu decidi fazer para esse relógio a decupagem reversa, que vocês amaram e pediram muito no último vídeo, né? Para eu fazer com mais calma, falar mais devagar os passos todos. Então, vou fazer isso com vocês. Já escolhi a minha imagem, tá? Eu vou pegar essa imagem. Para vocês tá saindo aí ao contrário, porque sempre que a gente for fazer uma decupagem reversa com números ou com escritas, a gente precisa imprimir uma figura espelhada. O que seria uma figura espelhada? Então, pessoal, uma figura espelhada, uma imagem espelhada é uma imagem que está invertida, tá? Ela precisa estar invertida para que a gente veja ela certinha a hora que a gente for fazer a decupagem. Então, para que vocês entendam, eu vou dar um outro exemplo. Então, vamos supor que a figura fosse assim, normal, como vocês estão vendo. Tá vendo? É que ela não está invertida. A hora que eu fosse posicionar ela, se eu fosse colar ela assim, do jeito que ela tá,
tudo bem, ia ficar certinho e tudo mais. Mas se eu fosse inverter, fazer a decupagem reversa, que é virar ela para baixo, ela ia sair totalmente invertida para nós. Então, por isso que a gente já precisa que ela esteja invertida na impressão. Então, aí ela vai ficar assim, mas quando a gente for fazer a decupagem, ela vai ficar certinha pra gente. Então, agora eu vou lixar, tá? A nossa tábua aqui. E eu vou trazer ela lixadinha pra gente poder pintar. Então, bora lá pro vídeo, pessoal. Aqui eu acabei dando uma lixada de leve, não tive que usar a lixadeira, porque eu vou usar a tinta chalk, que adere em todas as superfícies. Então, por isso que eu não quis usar a lixa e fazer aquele desgaste. Eu vou fazer ela rústica, tá? Um estilinho farmhouse, meio shabby chic, assim, mais rústica. Então, ela vai ficar com várias imperfeições, tá, gente? Mas eu gosto. Eu poderia, se eu não quisesse imperfeições, se eu não quisesse que ela ficasse com essa voltinha aqui, poderia virar e passar massa pra cobrir tudo, mas não é o que eu quero, tá? Dei uma lixada normal, vou fazer a decupagem reversa, que vai ocupar, né, a maior parte dessa parte aqui, mas vai ficar umas ranhuras que eu vou aproveitar para realçar e para deixar ela mais rústica. Inclusive aqui isso me permite, tá? Que eu depois, quando eu vá envelhecer a peça, que vocês sabem que a gente sempre faz isso, eu envelheço as peças porque eu gosto daquele envelhecimento, né? Então isso aqui vai me permitir deixar mais rústico ainda, com a cara mais rústica, porque vai ficar aparente, enfim, vai ficar uma coisa bem bacana, bem legal. Então agora o próximo passo, que eu já tirei a poeira, já limpei, já lixei, é fazer a pintura, né? Então nós vamos dar um fundo aí para tirar essa coisa feia aqui, e aí depois nós vamos partir para a decupagem. Então, como eu falei para vocês, eu tô usando a tinta chalk, tá? Dada aqui a nossa primeira demão, eu vou secar para depois pintar aqui a nossa volta. E aí vou dar mais uma demãozinha e depois vou dar uma lixadinha pra gente dar aquela carinha de pátina e tudo mais. Outra coisa aqui, pessoal, que eu vou falar para vocês, sempre que vocês forem lixar, tá, um móvel, alguma coisa de madeira ou de bambuzinho, precisa, antes de aplicar a tinta, aplicar uma seladora, tá? Para não correr o risco de amarelar a tinta. Aqui no meu caso eu não apliquei, a minha tinta já é um beijinho, um off-white, assim, não é um brancão, e ela não chupou e não deixou amarelada, tá? Então a gente tem que sempre fazer um teste, passar a primeira camada e ver, né, como é que fica. Então eu não precisei passar. Mas caso vocês lixem aí uma porta de guarda-roupa, qualquer coisa do gênero, sempre bom aplicar, antes de aplicar tinta, aplicar uma seladora, alguma coisa assim, porque aí não vai correr o risco de chupar a tinta que você passar e amarelar, tá? Eu já tive essa experiência logo que eu comecei a mexer com tinta, com pátina, e realmente alguns móveis ficam bem feios, porque às vezes a gente quer deixar ele bem branquinho e ele fica com aqueles tons amarelados, e não fica por inteiro assim, ele fica algumas partes, sabe? Geralmente onde tem nó, onde tem... Então, legal passar uma seladora antes e aí depois passar a tinta. Nesse caso não precisou, eu já passei as demãos que eu queria. Vou fazer a decupagem reversa e depois eu vou desgastar aí onde eu achar que eu tenho que desgastar. Agora aqui a gente precisa medir as laterais para que a nossa figura não fique torta e fique certinha no centro aqui da nossa tábua, tá? Agora a gente pega uma cola branca qualquer, tá? Eu vou usar essa Mod Podge que vende aqui, mas vocês podem usar outra pra gente fazer a nossa decupagem. Eu gosto sempre de posicionar, tá, a figura, colar primeiro um lado e depois colar o outro, porque fica mais fácil pra gente colar sem ela estragar. Agora então, pessoal, eu vou explicar para vocês bem devagarinho a técnica
da decupagem reversa. A gente pega, né, uma tigelinha, alguma coisa aqui com água, tá? Depois que a gente colou, vocês viram que eu colei, tá com cola normal, cola branca. O que que a gente vai fazer? Deixa secar bem, tá? Deixa secar bem, de meia hora a 1 hora, mais ou menos, ou mais, né? Se o tempo for muito úmido aí onde vocês estão. Quando vocês verem que secou tudo, que tá tudo sequinho, aí você vem com a água pra passar o dedo. Aonde você jogar a água, ó, você vai molhando, vai deixando bem molhado, pode deixar bem molhadinho, tá? E aonde você for molhando, você vai passando o dedo pra tirar, ó. Quando não sai, você tem que botar mais água. E aí você vai passando o dedo, não aperta muito o dedo, vai apertando devagarzinho. Quando você vê que sai a película, ó, sai uma película, tá? Aí você vai, não fica muito no mesmo lugar, que se você ficar no mesmo lugar, você tira toda o desenho, né, ó, tá vendo? Então você vai fazendo devagarinho e vai tirando superficialmente até aparecer a figura e ficar do jeito que você quer, tá? Se você acha que a figura ainda tá muito apagada, você vai um pouquinho, tá? E passa o dedo. À medida que for secando, vocês vão colocando mais água. Vocês podem ver que eu não fico... A gente vai tirando as sobras assim, mas eu não fico com o dedo muito tempo no mesmo lugar, ó. Eu vou passando e vou tirando. Não acalco o dedo, porque senão vocês vão tirar toda a figura. E assim, você vai indo na peça inteira. Onde tiver imperfeições, que nem aqui, ó, manchou um pouquinho, a gente vai depois com pincel, com tinta, né, quando a gente for envelhecer, e a gente vai passando, assim como eu fiz nos outros. Quem assistiu os outros vídeos, tá? Também ficaram algumas imperfeições que a gente tira com a tinta depois, não aparece, tá? Então, bora lá agora, que acho que vocês entenderam, não tem problema que caiu aqui, né, onde a gente vai molhar de novo, que já secou. Acho que vocês entenderam o vídeo, então eu vou acelerar só para não ficar cansativo. Então, mais uma vez, a gente molha o dedo na água, deixa bem úmida a superfície, ó, onde a gente quer tirar, e vai deslizando o dedo, tá? Vai deslizando o dedo. Então, ó, tá vendo? A gente vai tirando o excesso, ó, e vai pondo. Onde a gente acha que tá seco, a gente vai pondo a água e deslizando o dedo de leve. Ó, tá saindo os números certinhos, ó. Ó o número 2. Se eu tivesse fazendo isso sem ter espelhado aqui a figura, ia sair o contrário, tá? Então, vou acelerar o vídeo, acho que deu pra vocês pegarem a técnica. Aqui, antes de eu começar a corrigir algumas imperfeições com tinta, eu tenho aqui, pessoal, um decalque, um transfer, tá? Que eu já comprei há um tempo aqui na Amazon. Na Amazon daqui vende, aí vocês precisariam aí no Brasil ver se tem, quais os tipos de decalques, né, que tem na Amazon aí e tal. Acredito que vocês achem. Aqui o que que eu vou fazer? Eu vou colocar aleatoriamente, ó, vocês podem ver que esse decalque, ele é todo quadriculado pra gente poder usar como se fosse uma decupagem, né? Então a gente não precisa usar tudo isso aqui, a gente pode ir cortando e colocando partes, como se a flor tivesse recortada mesmo, né? Olha, tem algumas escritas, né, em francês, é um French Country, esse aqui, mais ou menos essa figura. Então, eu vou aproveitar bastante coisa. Vou aproveitar também de uma outra, era uma moldura, né? Desse aqui, mas não dessa. Era uma outra moldura, esse aqui ficava nos cantinhos, tá vendo? Eu peguei só a parte dos cantinhos, porque eu vou, talvez, fazer alguma coisinha, colocando aqui em cima dos números, enfim, uma brincadeirinha aí pra ver se fica legal, né? Vamos ver. Vou ver ainda se eu vou pôr. Então, aqui, quem não tiver esse decalque, pode imprimir
aqui, ó, flores na internet, tá? Eu imprimi flores na internet e fazer a decupagem reversa aqui também. Aí vocês cortam a flor de acordo com o que vocês queiram colocar, coloca aqui, tá? E aí fica super bonito também. Como eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco, vocês vão ver que eu misturei tudo. Eu resolvi misturar tudo para dar um efeito diferente e bacana, e o resultado vai ficar bem legal. Olha que legal, ó. Eu cortei as flores, resolvi misturar tudo. Então, vocês viram que eu coloquei, né, o transfer, ó. E agora eu vou fazer mais um pouquinho de decupagem reversa. Vou espalhar as florzinhas aqui e aí depois a gente vem e finaliza o nosso relógio com o ponteiro, com a caixinha, faz ele para fazer ele funcionar. Aqui, pessoal, vou fazer bem pertinho. Alguns de vocês podem falar, ah, mas essa parte aqui vai ficar muito recorte. Não, depois a tinta vem para isso, tá? A gente pode recortar como a gente quiser, arredondado, seguindo o desenho da flor, mas a tinta, depois vocês vão ver, é que vai estabelecer como é que vai ficar a nossa arte, tá? E aqui vocês vão ver que eu vou tirar bastante nessas flores para ela ficar bem clarinha. Ó, agora, ó, tá vendo? Eu já comecei a pintar. O que que eu faço? Eu molho na cor que eu quero, tá? O verde, para variar, eu peguei aqui e vou dando batidinhas, ó. Aonde tem, tá vendo? Espacinho para dar o acabamento, ó, a gente vai dando batidinhas, tá? Isso não tem regra, a gente faz como a gente quer. Pode dar a batidinha aqui também, na realidade é legal dar para ficar com a mesma, né? Aqui, tanto aqui fora quanto aqui dentro, ficar legal. Então a gente vai dando, ó, vai fazendo assim, ó, aí vai escondendo as pontinhas, as imperfeiçõezinhas, tá vendo? E aí, ó, vai dando uma cara, tá vendo? Eu já dei uma lixada, como vocês podem ver, tá? Já dei uma desgastada boa. E aí, ó, aqui eu passei bastante o dedo para deixar bem desgastado, tá? Quanto mais a gente passa o dedo, mais desgastado ele fica. Aqui dentro não, porque eu não queria que sumisse muito, mas aqui, para ficar algo mais natural, ó, eu passei bastante o dedo. Então, aqui onde eu passei bastante o dedo, eu nem preciso pôr muita tinta, né? Aí eu vou pondo, ó, aleatoriamente. Depois eu posso lixar e tirar um pouco o excesso da tinta se eu achar por bem. Agora eu seco, dou mais uma lixadinha e vou passar a cera envelhecedora para depois passar o verniz. Agora vamos furar para a gente colocar a caixinha do relógio. E já dou aquela mão de verniz também. Pessoal, aqui não tem segredo, tá? Para botar a caixinha. Vocês viram lá, a gente faz um furo, tá? Faz um furo aqui. E agora a gente coloca os ponteiros, tá? Eu escolhi esses ponteiros aqui para colocar. Então a gente começa com o ponteiro das horas, que é o menor. Aperta bem ele, mas sem deixar ele pegar aqui no fundo. Aperta esse. Aí vem com o ponteiro dos minutos. Dá uma apertadinha também. Eles não podem ficar enroscando. E aí vem com esse dos segundos, que é o último, para fechar aqui, tá? Também tem que ver se ele não tá pegando. Ó, esse aqui, deixa eu dar uma ajeitada nele, para ele não pegar.
se ele pega aqui no de baixo quando ele roda, atravanca, né? Aí a gente bota ele um pouquinho pra cima. Deixa eu ver. Estão os 3 alinhados aqui, ó. Não sei se dá pra vocês verem, mas eu tô vendo. E agora nós vamos fazer o teste. Eu não tenho pilhas aqui, eu achei uma aqui. Esqueci de comprar. Fazer o teste pra ver se vai funcionar. Deixa eu ver que lado que é. Eu tava pondo o lado errado. Por isso que não tava entrando. Ê, Daniela. E tá funcionando, pessoal. Olha só. Que legal. Agora eu vou ver. Aqui são 2 e 3, tá? Então aqui eu vou acertar aqui, ó. São 2 e 3. Ficaria mais ou menos aqui, ó. Tá? São 2 e 3, ó. Funcionando perfeitamente. Não tá pegando. Tá vendo, ó? E agora eu vou mostrar pra vocês. Vou finalizar, eu vou pôr um ganchinho nele. Veio um ganchinho, olha, nessa caixinha de relógio que a gente bota aqui atrás. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Bota aqui, ó, pra pendurar ele na parede. O legal é que ele fica, ó, tá vendo? Na altura da caixinha, então vai dar pra pendurar certinho. Eu vou alinhar, vou pendurar e vou mostrar o resultado final pra vocês do nosso reloginho. 4 shots and you're pouring me a fifth. No girl's ever looked at me like this. Your roommate's pissed, she's halfway out the door. We throw our glasses back and I shiver as your hair kisses the floor. I can't remember which party we danced through that night. The boys ask stupid questions, we just laugh at the secret we can't hide. For the first time, Cinderella's staying out past midnight. Your lips press soft against my shoulder. It's not forever. Pessoal, brigadão pela companhia de vocês em mais esse vídeo. Eu espero ter inspirado vocês aí, né, com mais uma ideia do esquadrão. Corre lá no canal das meninas, tá aqui na descrição do vídeo, assiste o vídeo delas, se inscreve no canal, que elas também são top, sempre trazem coisas boas. Um beijo grande, uma ótima semana, até sexta-feira. Vamos ver se eu vou conseguir colocar vídeo na sexta, eu acho que sim. E eu espero vocês lá. Um grande beijo, tchau, tchau. Someday we'll be brave enough to look each other in the eye. I can't remember which party we danced through that night. Boys ask stupid questions, we just laugh at the secret we can't hide. For the first time since